Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio da série Céia Tenho Tanto para Lhe Falar. Estamos vivendo uma jornada linda, onde cada convidado nos ajuda a compreender a força humana que construiu e mantém o Céia vivo e aquecido até hoje. Histórias que emocionam, inspiram e revelam o quanto essa casa é feita de amor. Hoje, recebo com muito carinho a querida Leise Linhares, sempre prestativa, cuidadosa e pronta a ajudar quem quer que precise. Sua presença acolhedora e seu espírito de serviço tornam o Céia mais leve e ainda mais humano. Leise, seja muito bem-vinda, uma honra ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? E a oportunidade de poder expressar todo o meu amor por essa casa, porque eu amo demais o Céia. Tenho certeza disso. A gente vai começar iniciando com uma pergunta para a gente entender como você chegou aqui, né? Alguns já conhecem a sua história, mas eu tenho certeza que muitos que estão vendo a gente não conhecem. Então, conta pra gente como é que você chegou aqui no Céia, como que estava a sua vida naquele momento, se você lembrar o ano, o contexto, as situações. Fala um pouquinho de como foi que você chegou aqui. Eu tinha recém-terminado de fazer a faculdade de psicologia, né? Solteira, sem filhos, no ano de 1992. E aí aconteceu um grave acidente na minha família, né? Um acidente de carro, onde estava o meu irmão, minha cunhada e os meus dois sobrinhos, um de 2 aninhos, o outro de 5. E foi fatal para ela, né? Ela faleceu no momento do acidente. E isso mudou completamente a minha vida e a vida da minha família. E eu comecei a ter muitos questionamentos, né? Do tipo, poxa, por que minha cunhada jovem, 2 filhos pequenos, por que ela partiu? E eu, sozinha, solteira, sem filhos, continuo por aqui. Por que isso acontece? Qual o objetivo disso? E as perguntas começavam a habitar a minha cabeça, né? Eu era católica, mas tinha outros tantos questionamentos que também eu fazia e eu não conseguia entender. E aí já vou começar a entregar a idade, né? Porque aí, onde eu trabalhava, iam vendedores de livros de porta em porta. Naquela época era assim que acontecia. E aí foi um vendedor lá e me apresentou um livrão que parecia uma Bíblia. Quando eu olhei aquele livro, era a codificação. Em conjunto com isso, né, nesse dia que chegou o vendedor com essa codificação enorme, já estava passando na televisão a novela A Viagem. E ali, eu vendo a novela, aí mesmo que aqueles meus questionamentos vieram à tona, e eu sem resposta, falei, caramba, eu quero entender esse negócio. E aí eu comprei, me lembro que eu comprei parcelado, porque não era barato não, tá? Um negócio desse grandão, dessa grossura. E aí eu comecei a ler por conta própria o Livro dos Espíritos. E aí eu ia lendo, mas quando chegava em umas palavras assim, tipo perispírito, aí o que é isso, né? E eu sentia dificuldade de sozinha entender, né, aprender sobre tudo aquilo que estava sendo ofertado no meu livrão, né? Eu fui convidada para vir conhecer o Centro Espírita Humildade e Amor, e foi a primeira vez que eu pisei numa casa espírita. Vim cheia de medo, achei que tinha um monte de coisas diferentes, cheio de fantasias na minha cabeça. E quando eu cheguei aqui, foi na reunião pública, vim com a minha irmã, na reunião pública da sexta-feira, 20 horas, aquele momento, de cara, aquele momento da harmonização que antecede a reunião, e aí eu digo e reforço o quanto é importante a harmonização, né? Numa reunião pública, aquelas músicas que eram cantadas, né, na harmonização, aquilo foi me sensibilizando, aquilo foi me tocando, sabe? E aí, aí as lágrimas começaram a descer, sem ser um choro de tristeza, mas um choro emocionado. E aí eu me encantei com humildade e amor, me encantei com a doutrina espírita e não parei mais, veio logo a vontade de querer estudar. E como foi no meio do ano, já estava acontecendo o ciclo de palestras. E eu entrei pelo ciclo de palestras, né? Foi eu, minha irmã, teve umas amizades ali, a Ivonete, que a gente tem amizade até hoje, né?
E eu digo que foi muito importante ter vindo pelo ciclo de palestras, porque ali eu fui tirando tantas dúvidas, eram tantos assuntos que vinham, né? Foi muito bom e me estimulou bastante a fazer a inscrição para o Livro dos Espíritos e estudo até hoje. Você teve ali uma dor muito grande na família, mas começaram a acontecer coisas que foi te encaminhando para o espiritismo, né? E de uma certa forma você acabou aceitando esse caminho. Primeiro livro, que não veio por ninguém, veio por um vendedor, né? Depois também a novela Viagem, que provavelmente trouxe curiosidade, até a hora que você veio aqui no centro. E o objetivo de vir ao centro, foi o primeiro centro que você veio? Primeira casa espírita. Nossa, e o objetivo de você vir aqui foi para amenizar essa dor que você estava vivendo, esse trauma ou não? Para conhecer, né? Não, para conhecer e saber que aqui eu teria respostas. Eu vim atrás de respostas, eu vim pela curiosidade, eu vim para entender, tentar buscar entender por que aconteceu aquilo tudo com a minha cunhada e não comigo, e outros tantos questionamentos que eu não tinha respostas em outras religiões. Então eu vim encontrar respostas, eu vim pela curiosidade, eu vim pelo conhecimento. Né? Na verdade, eu não vim pela dor, eu vim para entender. Né? Na verdade, essa dor trouxe dúvidas e curiosidades para você. Foi isso que te trouxe para cá. E aí, como é que estava a estrutura dessa casa? Eu participei da turma do Livro dos Médios, né, quando foi o segundo ano, o Livro dos Médios, na construção desse segundo prédio. Aliás, quero parabenizar esse cenário lindo que está aqui. Né? Então, eu assisti a aula com a minha turma à noite, né, que eu trabalhava de dia, vinha assistir nas 20 horas. A gente tinha aula do Livro dos Médios no meio da parede com cimento, com tijolo, reboco, um monte de coisa no chão, em plena obra do segundo prédio, a gente estava estudando ali. Isso me marcou, né? Eu fui participando logo no iniciozinho, né? E no início a gente fica muito na superfície, né? Mas eu fui vendo esse segundo prédio sendo construído. Muito legal. Só voltando para esse primeiro contato com a casa, qual foi a sensação que você disse que se emocionou na palestra? Qual foi a sensação, não sei se você recorda, que você teve assim que você teve contato, assim que você entrou aqui? Como eu te disse, né, eu vim cheio de fantasias na cabeça, achando que ia encontrar um monte de coisas que não eram verdades, né? E quando eu entrei, eu fui invadida por uma emoção como se eu percebesse que aqui era o meu lugar, que eu tinha encontrado o meu lugar. Essa foi a sensação. Estava tudo muito no início, né? Tudo muito novidade, mas dentro de mim alguma coisa falava que aqui eu ia ficar. E estou até hoje. Está até hoje. Bom, agora você já tinha falado do estudo, mas a gente sempre gosta muito de pontuar aqui, Liz, a importância do estudo. Quando você chegou aqui na casa, era necessário já estudar para poder trabalhar? Já era necessário. Então você ingressou no estudo primeiro, né? No ingressei. ciclo de palestras. E cheia de vontade de conhecer, de aprender, então eu fiz todos os cursos de formação de trabalhadores. Tudo que tinha eu fazia, mas daí eu queria começar a trabalhar, já era outra história. Mas aí antes de você começar a fazer os cursos, qual foi a mudança que o estudo trouxe para você? Você que estava cheio de curiosidade, cheio de vontade de entender tantas coisas, o que o estudo transformou internamente e não só aqui dentro, mas fora também, né? Com a sua família, com seus amigos? Primeiro eu quero parabenizar e agradecer imensamente a todos os meus facilitadores, né? A todos os facilitadores por quem eu passei quando eu comecei a estudar aqui na casa. Porque eu era uma chata. Eu reconheço hoje que eu era uma chata. Porque eu perguntava tudo. Não tinha uma aula que eu não levantava o braço e fazia uma pergunta, porque eu tinha dúvidas e não tinha vergonha de perguntar. Até hoje não tem, né? Então eu perguntava, e eles, com toda a paciência e cuidado, respondiam, né? Então isso foi me enchendo de esperança de que realmente eu estava no lugar certo, onde aqui eu obtinha as minhas respostas, né? Então, a cada livro que eu estudava,
aumentava o meu aprendizado e saciava a minha curiosidade. Então, isso foi o que me motivou a seguir no estudo. Então, é um grande benefício, né, para a nossa vida, a gente poder estudar. Então, no início, eu me via muito imatura, muito questionadora, e com o passar dos anos, com o aprendizado, né, eu fui gradativamente entendendo que a gente precisa se colocar no lugar do outro, que a gente precisa não só olhar para o nosso próprio umbigo, mas olhar para as pessoas que estão à nossa volta. E com o passar do tempo, as pessoas percebiam e me davam esse retorno, né, de como eu estava mudando o meu jeito de ser, que eu era muito estourada, muito brigona, né, e a coisa foi mudando, né, eu fui substituindo gradativamente a vontade de brigar, de discutir, para as brincadeiras, para um jeito mais leve de ser. Então, acho que esse foi o meu grande aprendizado aqui na casa, né? E tem sido, né? Buscar viver os obstáculos da vida com leveza. A gente vai se transformando gradativamente, né? Não é uma transformação que é de um dia para o outro, né? A gente olha para trás e vê o quanto que a gente caminhou, né, Lise? Exatamente. No início, muitos anos atrás, né, a cada problema, a cada dificuldade, eu me desesperava, né? Eu achava que ia ser o fim do mundo, como eu sofria por antecedência. Os problemas continuam, né? As dificuldades, né? Passa uma, mas entra outra, porque afinal a gente está nesse planeta mesmo de provas e expiações, é para encarar as dificuldades. Mas hoje eu me vejo mais serena ao encarar as dificuldades, né? Não estou treinando não sofrer por antecedência, confiar mais e viver de forma leve mesmo diante das dificuldades. Acho que esse é o grande segredo da felicidade. É a gente viver leve mesmo diante das dificuldades. Bom, e aí sim você foi começar a fazer os cursos, né? Você mesmo já falou que fez vários cursos, fiz todos, mas não trabalhou de pronto. É verdade. Mas como é que foi esse seu ingresso ao trabalho? Qual foi o primeiro trabalho? Foi o passe, né? Acho que é o mais tranquilo, né? Porque não exige que a gente fale, né? Que a gente tenha um domínio doutrinário. Então foi o primeiro, numa terça-feira à noite, né? Depois eu fui para o atendimento fraterno, fui me tornar evangelizadora. E o mais desafiador para mim foi o de doutrinação. Porque eu era a espírita que tinha medo de espírito. Então, assim, eu fiz 3 anos o curso de doutrinação. Você fez 3 anos vezes? Consecutivos, tá? E aí, sempre lá no meio do curso, vem aquele papelzinho pra gente preencher, tal, escolher qual o dia e horário que você quer trabalhar, e eu sempre botava, não tenho tempo. Botava isso. Aí, no 3º ano consecutivo, na verdade, eu tinha era medo, né? No 3º ano consecutivo, um belo dia do curso, no horário do curso, quando eu estava subindo aqui a escada do Salão Francisco, literalmente o Juarez, que era quem coordenava o curso de doutrinação, aplicava o curso de doutrinação, né? Juarez, para quem não sabe, que eu acho que são poucos que não sabem, é o presidente da nossa casa, ele me pegou na curva da escada, literalmente na curva da escada. Aí ele parou, olhou assim para mim e falou, esse ano você não vai botar que não tem tempo. Eu falei, como assim? Aí ele, não tem tempo, Leise? Eu falei, vou te dizer a verdade, eu tenho medo de conversar com o espírito. Ele, que espírito é esse que tem medo? Eu falei, cada um com as suas incoerências, né? Eu tenho a minha, tenho medo. Aí ele, não, vamos fazer um acordo, você faz e eu te coloco numa sala que você não vai conhecer ninguém e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Bom, tomei a coragem, botei lá o dia que eu tinha disponível, recebi a cartinha lá de caminhamento, aí chegou o primeiro dia de começar efetivamente na reunião mediúnica. Aí eu parei em frente à porta, me lembro bem que era a sala Alegria, que é aquela sala no pé da escada de subida aqui do Salão Francisco, né? Aí eu parei, dei aquela respirada, né, para me encher de coragem. Quando eu fui botar a mão na maçaneta, quando eu virei a maçaneta e eu abri a porta, eu pensei, não vou conhecer ninguém, né? Se eu falar besteira, vai ser ótimo que ninguém me conhece. Quando eu abri a porta e entrei,
boa noite fulano, boa noite ciclano, boa noite ciclano. Aí eu cago meu pensamento, vou matar o Juarez, porque ele me botou na sala que eu conhecia todo mundo, né? Aí eu falei, por que ele fez isso comigo? Aí depois, muito tempo depois, eu entendi por que ele fez isso comigo. Justamente por eu estar fragilizada, justamente por eu estar com medo, insegura, ele me colocou numa sala onde eu fui acolhida pelas pessoas que me conheciam, né? E foi graças a esse acolhimento que eu fui entendendo que eu podia conversar com o espírito, sim, que o espírito é igual a nós, só não tem mais o corpo de carne e osso. E ali eu fui, né, num constante, e nunca mais parei de trabalhar na doutrinação, né? Parei de dar passe, parei de trabalhar no atendimento fraterno, parei de evangelizar, mas a doutrinação me acompanha até hoje, né, nessa tarefa. E o quanto eu venho aprendendo com os espíritos, né? Muito legal. Quanto a gente vê de dores e dramas que se descortina na nossa frente, o quanto de aprendizado. E agradeço ao Juarez. Então, hoje, qual o trabalho que você desempenha na casa? São vários, né? Quer que fale todos? Então vamos lá. Uma parte. Segunda-feira eu sou facilitadora de estudos. Nesse ano de 2025, facilitei o Livro dos Médiuns. Às terças-feiras eu estou como dirigente de reunião pública das 20 horas ali no Salão Francisco. Às quartas-feiras eu trabalho doutrinando, né? E sábado de manhã eu participo do trabalho social. E tenho um xodó, um carinho enorme pelo Coral das Mães, né? Onde as mães cantam belíssimamente, se apresentam também. Se apresentaram, inclusive, nos 100 anos, na comemoração dos 100 anos do CEA, né? Você também está como diretora. Sim, estou como diretora atualmente de Relações Internas. Já fui do Departamento Doutrinário e agora de Relações Internas. Qual desses trabalhos que você passou que te marcaram e deixou ali um grande aprendizado? Eu sei que todos marcaram um pouco, Sim, né? Mas... eu relatei, né, que é o de doutrinação. E o trabalho de diretora. Por quê? Porque é fascinante, é muito legal você poder fazer parte de uma equipe que vai tomar decisões do dia a dia da casa espírita. Isso é muito bacana, você poder participar desse contexto, você poder dar ideias, você ver a sua ideia sendo concretizada, você ver dando certo, né? É muito bom você treinar, né? Trabalhar em equipe, né? Entendendo que um departamento está interligado com outro departamento, é muito aprendizado. Então é uma oportunidade que vai ficar, que tem ficado e vai permanecer assim para mim, na minha memória de espírito imortal, como um grande marco na minha história. Desses anos todos que você está aqui na casa, tem alguma história ou alguma passagem, algo que tenha acontecido, pode ser algo engraçado ou algo marcante, que você gostaria de deixar registrado aqui? Bom, o que eu quero deixar registrado aqui foi o período da pandemia. Um período muito triste para a humanidade, necessário, porém muito triste para a humanidade. E foi na pandemia que eu devolvi as minhas 2 maiores joias, né? Os meus maiores amores, que é o meu pai e minha mãe. Eu devolvi para o mundo espiritual. E nesse período da pandemia, foi um dos mais difíceis, sabe? Quando a gente pegou o Covid lá em casa, todos nós pegamos. Foi muito difícil. Eu e minha irmã quase internamos também. Ficamos com mais de 50% dos pulmões contaminados. E outra enorme gratidão também foi a Maísa, que o tempo inteiro por telefone dando suporte para a gente. E quando eu devolvi os meus pais, eu me lembro que naquela época, né, do Covid, não sei se quem passou por isso mais fortemente lembra, não tinha velório, né? A gente tinha que ir lá para o cemitério e você tinha 30 minutos para se despedir dos seus amores, né? E aí o meu pai faleceu de Covid, minha mãe já tinha falecido antes,
Meu pai faleceu de Covid e a gente teve 30 minutos para ficar ali em prece, cantando músicas espíritas. E antes, né, em 2017, quando a minha mãe faleceu, o quanto eu recebi de amparo, de amor, de cuidado dos amigos daqui do centro, o quanto o conhecimento da doutrina espírita fez eu deixar minha mãe partir, né, sem apegos. Quando meu paizinho saiu de casa naquela noite para ir para o hospital com Covid, internamente meu coração dizia, ele não vai voltar encarnado, né, não vai voltar. E quanto isso foi encarado por mim de uma forma mais serena, sabe? Da minha mãe foi bem difícil, do meu pai foi mais sereno, porque vai passando os anos, a gente vai amadurecendo mais, né? E não sei se você vai fazer essa pergunta para mim, porque eu bem vi nos outros vídeos que você fez a pergunta, né? Em uma palavra, que significa o Seria a próxima pergunta, então diga em uma palavra. Gratidão, porque eu tenho uma enorme gratidão, porque as minhas maiores joias, que são os meus pais, as minhas maiores joias, foram acolhidos nessa casa, né? Eles não ficaram por aí batendo cabeça. Os meus pais foram acolhidos, meus pais foram amparados, meus pais estão aqui no Humildade e Amor, né? Estão no processo de readaptação, estão aprendendo, estão crescendo enquanto espírito imortal. E saber que todos nós, porque todos nós que temos os nossos amores, todos nós que somos daqui, da nossa casa, e temos os nossos amores que partem antes da gente, os nossos amores são acolhidos, né? Tamanho vínculo que nós temos com essa casa. Então, saber que os nossos amores, as nossas joias que partem antes da gente são acolhidos, são cuidados, são amparados, isso dá uma leveza no coração para a gente seguir em frente. Então, é gratidão por tudo que fizeram e continuam a fazer pelas minhas joias preciosas. E eu acompanhei de perto, né, Neise? Em Covid a gente já não podia ficar tão perto, mas realmente foram momentos marcantes, né? E que é o exemplo de que o espírita, ele sente a dor do luto, mas ele traz um significado diferente para essa despedida, né? E eu acho que você foi um grande exemplo disso, né? De olhar e a gente ver a sua tristeza, a saudade, na verdade, né? E conseguir perceber que além da saudade tinha confiança de que eles seriam acolhidos, né? E foram. Está o centro. Então, já que você falou da gratidão, eu queria perguntar para você, se o CEA se materializasse, essa pergunta você não conhece, se o CEA se materializasse, se a gente conseguisse colocar ele numa forma na sua frente, né? Saísse dessas paredes que a gente entende que é essa casa, mas se ele estivesse na sua frente, você pudesse falar algo para ele, o que você falaria? Eu te admiro e eu te amo de todo o meu coração. Nossa, com essa emoção que eu estou sentindo aqui, acho que ele ia gostar. Para a gente terminar, que a gente já está terminando, queria perguntar para você, se você tivesse condição de voltar no seu passado, para aquela Neise curiosa lá do começo, que estava entrando aqui no CEA, ainda se emocionando com as músicas, estava buscando respostas. Se você pudesse voltar e ter um momento com ela e falar com ela, o que você falaria? O que você faria? Eu diria assim para ela, confia e segue. Mesmo você não voltando e não falando? Eu continuo confiando e seguindo. Isso aí. Que bom, Neise. Fico muito feliz de ter você aqui, uma amiga, uma companheira de trabalho lá fora, né? Isso aí, uma irmã do coração. Uma irmã do coração. Fico muito feliz de ter você aqui, de acompanhar de perto a sua jornada também. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigada por essa partilha tão bonita. Ouvir você é sentir o quanto a espiritualidade ampara, inspira e sustenta aqueles que decidem servir com o coração. Sua maneira prestativa, sempre pronta a auxiliar, e seu cuidado genuíno com todos ao seu redor mostram o quanto você é luz dentro do CEA.
Foi uma alegria ter você conosco, gratidão pela delicadeza e pela dedicação que você tem todos os dias aqui. Muito obrigada, eu que agradeço muito. E para você que está aqui conosco, obrigada por mais essa companhia cheia de carinho. Assista também aos outros episódios da série Céia Tenho Tanto para Lhe Falar. Tenho certeza de que cada um tocará você de um jeito especial. Siga o Céia nas redes sociais e continue caminhando conosco nessa jornada de afeto e aprendizado. Até a próxima!